Apóstolo, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, preste atenção nisso, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9, às 3 horas da tarde do dia, um anjo de Deus que se aproximava dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Agora vamos para o versículo 25, que é um capítulo muito grande. Vai para o versículo 25 agora. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Erga-te, que eu também sou homem. Versículo 30. Respondeu Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, 3 horas da tarde, eis que se apresentou diante de mim um varão de veste resplandecente e disse: Cornélio, tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Agora vamos para o versículo 34, que depois eu vou fazer um apanhado disso tudo e trazer a mensagem da noite. Versículo 34. Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio do Senhor Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Versículo 34. Desculpa, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo de Deus. A palavra é muito grande. Depois eu peço a você que você leia todo o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos para você compreender melhor o que eu vou falar e o que eu vou dizer aqui, em nome de Jesus, guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus veio, morreu e ressuscitou o 3º dia e subiu aos céus, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os seus discípulos, os seus apóstolos, vendo Jesus subindo aos céus, quando ele chegou numa determinada altura, as nuvens o cobriram e apareceu 2 anjos, né? E disseram para eles que Jesus iria, mas vai voltar para buscar a sua igreja. E a Bíblia vai dizer que a partir daí, os seus discípulos eles foram batizados, cheios no Espírito Santo, né? O Espírito Santo encheu eles e eles começaram em todos os lugares pregar a santa palavra do Senhor. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela foi muito falada no passado, principalmente pelos profetas de Deus. Posso falar para você um grande profeta na teologia, conhecido como profeta messiânico, o profeta Isaías falou muito sobre Jesus. O rei Davi também falou, se não me engano, no Salmo 110 ou no Salmo 120, ele diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, um texto claro falando do Senhor Jesus, sobre a morte e a ressurreição. E de muitas maneiras e de muitas formas, o Senhor falava para o povo judeu, que era o povo escolhido por ele através de Abraão, de Isaac e de Jacó,
que iria enviar o Messias, e assim foi feito. O Messias veio, morreu, ressuscitou, começou-se aí, em Atos dos Apóstolos, começou e foi fundada a Igreja de Cristo, a Igreja, o corpo do Senhor, Jesus aqui na Terra, onde foi instituída pelos cabeças da igreja, que era considerado Pedro, Tiago e João, e a Bíblia vai dizer que houve uma grande perseguição em cima dos apóstolos. As pessoas perseguiam os apóstolos, procuravam matá-los, porque não queria que a palavra do Senhor fosse propagada, ou ministrada, ou levada. Se você for voltar alguns capítulos antes de Atos dos Apóstolos, você vai ver que houve uma grande, a Bíblia enfatiza assim, houve uma grande perseguição contra os servos do Senhor, e só os apóstolos ficaram em Jerusalém, os outros discípulos, tudo correram para não morrer, e onde eles iam, se não me engano está no capítulo 7 ou no capítulo 8, por onde eles passavam, a palavra do Senhor era pregada e ministrada. E a Bíblia vai dizer que o judeu, ele tem uma lei a ser seguida e uma ordem a ser seguida, né? Por exemplo, o judeu normalmente naquela época, eles se casavam com judeus, eles constituíam família entre eles. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus, no caso os judeus, né? Nós que somos a igreja, não somos dependentes de judeus na genealogia, numa árvore genealógica judaica, nós somos descendentes de pessoas que não são do povo de Israel ou os hebreus, né? Nós somos gentios. Por que eu estou explicando isso? Porque mais à frente eu vou falar sobre isso, eu preciso te explicar isso. E o judeu, ele achava que Jesus, no caso, o próprio Pedro e alguns outros apóstolos, que Jesus era único e exclusivamente deles. Jesus, ele morreu por todos, mas os judeus, ele achava, né, que Jesus só veio para eles, que o Espírito Santo só poderia descer sobre eles. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar esta noite. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós estamos vendo uma pessoa que não é judia, né? Nós estamos vendo um gentil chamado Cornélio, centurião da corte italiana, ou seja, um romano. E a Bíblia vai dizer que antes de Deus falar com Cornélio, paralelamente, né? Eu acredito sim que foi simultaneamente, enquanto o anjo aparecia a Cornélio, o Senhor estava também tratando com Pedro. Por que eu digo isso? Porque o judeu, ele não se misturava com o gentil. Ele não sentava com o gentil numa mesa, a não ser por um milagre de Deus. E a Bíblia diz que Deus deu uma visão para Pedro, que ele via dos céus um lençol descendo do céu, amarrado nas 4 pontas, com animais que para o judeu comer era indigno. E a voz que vinha do céu dizia: Pedro, mata e come. E a Bíblia vai dizer que Pedro disse assim: Senhor, de forma nenhuma, nunca entrou na minha boca algo tão imundo. Aí Deus responde para Pedro: como pode chamar de imundo aquilo que eu purifiquei? Olha que coisa interessante. Depois que Cornélio teve essa visão, ele mandou homens, como o anjo disse, até a casa de Pedro, onde Pedro estava hospedado, lá em Jope. E quando os homens estavam chegando na casa, Pedro estava tendo esta visão. Olha que coisa interessante. E quando Pedro estava tendo essa visão, o anjo disse para ele, o Espírito Santo, aliás, o anjo não, o Espírito Santo disse para Pedro: vá com os homens que estão na porta te chamando. Olha que coisa legal, irmão. Tudo se encaixando para a palavra de Deus chegar aos gentios. Eu vou chegar aos gentios. E a Bíblia vai dizer que Pedro chamou aqueles homens, eles entraram, eles dormiram, passaram a noite com Pedro, e no outro dia de manhã eles foram até Cesareia, onde morava Cornélio. E a Bíblia vai dizer que Pedro chega com os homens que foi enviado e se apresenta a Cornélio. Coisa interessante que acontece aqui. Cornélio, esse primeiro personagem que eu quero falar, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que
orava a Deus em contínuo. Nós lemos aqui que ele orava a Deus constantemente. Uma coisa que chamava a atenção de Deus na vida deste homem que não conhecia Jesus, que não era judeu, era romano, italiano, eram as esmolas que esse homem dava e a oração que ele fazia por contínuo. E há algo muito interessante que me chama a atenção nesse texto, que quando Pedro chega, Cornélio, que não conhecia Deus, né, Jesus, não conhecia os mandamentos de Deus, o que Cornélio faz? Ele se ajoelha perante a Pedro no capítulo 25. E quando ele se ajoelha, no capítulo 25, não, no versículo 25, e quando ele se ajoelha perante Pedro, Pedro pega ele, levanta e diz assim: levanta por quê? Por que levanta? Porque eu sou homem como você. Primeira coisa que eu quero falar nesta noite. O único que é digno de ser adorado, glorificado e cultuado é Deus. É Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu lhe falar. O Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 8, no versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 8 ao versículo 10. Levando Satanás, Jesus aos mais altos montes, disse para ele: se prostrados me adorares, te darei todo este reino. E Jesus responde Satanás na palavra: tão somente ao Senhor teu Deus adorarás, e tão somente a ele prestarás culto. Se você diz que ama Jesus e teme a Jesus e presta cultos ou adora alguém que não seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, eu te afirmo dentro da palavra, tu estás errado. Somente ao Senhor Deus adorarás. Tem gente que presta cultos aos mortos. Tem gente que presta cultos aos astros, luas, estrelas, sol. Tem gente que presta cultos a imagens, às esculturas. Em Romanos, no capítulo 1, vai falar em imagem de répteis, de animais, que são tudo criado por Deus. E a Bíblia vai dizer que nós que somos servos do Senhor, nós não cultuamos, nem prestamos cultos, nem glorificamos, a não ser um único Deus, Criador dos céus e da terra. É por isso que crente é chato. Aleluia. Vamos numa missa de 7º dia? Não dá. Eu não oro pelos mortos. Hebreus capítulo 8, versículo 27. Ao homem está sujeito a morrer uma só vez, e depois disso trará Deus o juízo. Eu não oro pelos mortos, eu oro pelos vivos. Vamos adorar a imagem do fulano, também não adoro a imagem do fulano. Vamos a uma festa denominada São não sei o quê. Vamos dizer a festa de São João. Quem já pulou fogueirinha de São João? Já pulei no passado. Mas por que nós crentes não vamos à festa de São João? Porque nós não prestamos culto, nem celebramos a nenhuma outra imagem a não ser o nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz em sua palavra, Ele não divide a sua glória com ninguém. E eu falo para você, se você está adorando algum Deus, alguma outra imagem, algum espírito, algum homem, algum espírito dos mortos, ou qualquer outra coisa que não seja Deus, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu já venho falando isso em outras mensagens. O Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito Santo, ele é um Espírito que é santo, que é de Deus, que não divide a sua glória com ninguém. Qual é o problema de um culto ecumênico? Tem crentes que participam de um culto ecumênico. O grande problema é que as outras pessoas que adoram as outras divindades, ou que se denominam deuses, eles colocando mais um Deus invisível ou não na lista deles, é normal, para eles adoram um monte de Deus mesmo. O Deus da água, o Deus do fogo, um Deus da floresta, um Deus do ar, o Deus da água salgada, o Deus da água doce. Para eles, colocando mais um Deus para ser adorado, não é problema nenhum, mas a partir do momento que um crente coloca um outro Deus para ser adorado no lugar de Deus, ele está pecando contra o Criador. Se você é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ou pretende ser crente, vai a primeira coisa, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele se prostrarás e só a Ele prestarás culto. Nós estamos no Brasil.
Mas no Oriente Médio, tem muitos irmãos nossos que estão morrendo, perdendo a cabeça, porque não dobram os seus joelhos perante a outro Deus. Esse é exemplo a ser seguido. Somente ao Senhor Deus seja dada honra, glória, louvor, majestade. Somente a Ele dirás santo, santo, santo. Verdadeiro é o nosso Deus, porque só Ele você pode dobrar os seus joelhos. Eu digo para você, se você se prostra perante um Deus, perante uma imagem, perante uma escultura, e você se ajoelha e você pede para essa escultura, para se aproximar de Deus, para pedir a Deus, você está errado, porque a carta que Paulo escreveu a Timóteo está dizendo, só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. E o próprio Jesus, ele disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em meu nome pedireis ao Pai. Jesus é o caminho. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, não tem parêntese, não tem chaves nem colchete, ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio de Jesus. Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero falar, se você fala que ama a Deus e que quer Deus, e que Deus habite dentro de você na pessoa do Espírito Santo de Deus, Deus, na sua palavra, não divide a glória dele com ninguém. O apóstolo vai dizer em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo, o evangelho que foi anunciado pelo Senhor Jesus Cristo não pode ser modificado. E se descer um anjo do céu, se um famoso disser, se descer um anjo de luz e disser alguma coisa contra este evangelho, seja anátema, ou seja, de procedência maligna, do maligno. Se alguém pregar um outro evangelho, além do que já foi anunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é de procedência maligna. Pode ter bilhões e bilhões de seguidores, ele pode falar o que quiser, eu fico com a palavra, tão somente ao Senhor teu Deus adorarás e tão somente a ele prestará culto. É por isso que a gente chega no culto ao domingo e começamos a cantar: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só o Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é digno de honra e de glória nos céus e na terra, porque só Ele é Deus e fora dele não há nenhum outro Deus, e a sua boca precisa louvar e engrandecer a Ele. Romanos 11, versículo 36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente, para todo sempre. Amém. Eu não preciso ver para crer. Ele é invisível, porém real. Glória a Deus. Está chovendo um coraçãozinho aí, ó. Ponto. Somente a ele adorarás e somente a ele prestarás cultos. Cornélio se ajoelha perante Pedro e Pedro fala assim: levanta, porque eu sou homem como você. A gente não tem que ler Bíblia para a gente aprender? Cornélio, levanta, porque eu também sou homem como você. Aí, tem uma linhagem aí que tem um descendente de Pedro na terra.
E as pessoas beijam a mão, se ajoelham. Pedro está dizendo, eu sou homem como você. Ou seja, eu não posso ser adorado. O único Deus que precisa ser adorado é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que quando Paulo e Barnabé chegaram numa cidade, eles adoravam o Deus Júpiter, o Deus Saturno. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé, se eu não me engano, não me lembro a passagem agora, eles chegaram e oraram e foram um monte de gente curada, restaurada, demônios foram expulsos e os habitantes daquela cidade começaram a adorar a Paulo e a Barnabé. Começaram a dizer, eles são os deuses Júpiter e Saturno que vieram dos céus nos visitar. E sabe o que Paulo e Barnabé disseram? Nós não somos Deus, nós não somos dignos de ser adorado. O único digno de ser adorado é Deus. E eles foram apedrejados. Oh, meu Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com todo amor e carinho eu falo para você, Deus não divide a glória dele com ninguém, somente ele adorarás e prestará culto. Segunda coisa. Tem muita gente querendo ver coisas sobrenaturais, né? O que eu mais vejo é pessoas dizendo assim, pastor, por favor, ora por mim, eu preciso do milagre. Quantas pessoas você já ouviu assim? Pastor, eu preciso que Deus entre com a providência num processo na justiça. Pastor, eu preciso que Deus converta o meu filho, a minha filha que está num caminho horrível. Pastor, eu preciso que Deus entre com providência na vida de um sobrinho, de um neto, de um tataraneto, de um cachorro, de um papagaio. Sempre as pessoas pedem por algo, ou por alguém, ou por alguma coisa. Por alguém doente. Nós acabamos de pedir. Mas o que chamou a atenção de Deus na vida de Cornélio? O que chamou a atenção de Deus? O que chamou? Nós lemos aqui no texto. A oração e a adoração. Orava direto. Meu Deus. Para o anjo aparecer para ele na hora nona, que são as 3 horas da tarde, no relógio judaico um pouquinho diferente do nosso, o dia começa às 6 da manhã, então se você contar 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 6 não, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 9 horas. 3, né? 9 horas, a hora nona era 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde apareceu um anjo para ele. Eu vou te falar, meu irmão, eu sou pastor há 4 anos, dirijo igreja, sou crente há 20 anos. Nunca vi um anjo. Nunca vi um anjo. Já vi demônio, mas anjo eu nunca vi. Já vi anjo decaído, né? E esse homem viu um anjo, ele falou que viu um ser resplandecente na frente dele e falou com ele, olha, vai até a cidade e tal. E o Espírito Santo também falou com Pedro, as coisas se encaixaram. Por quê? Porque as visões e as revelações de Deus não trazem confusão. Tem gente frustrada dentro da igreja e fora da igreja porque pautam a sua vida em visões e revelações da carne, de gente que não ora, que não lê Bíblia. Ei, você quer ter revelação de Deus? Dobre os seus joelhos e ore você. Quando você orar 1 hora, 2 horas, todo dia, continuamente, igual o Cornélio fez, as coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na tua casa. Sabe do que o diabo tem medo? Não é de pastor bonito, de cabelo pulado, cheirando perfume maravilhoso, nem sapato de crono alemão brilhando. Satanás não tem medo de terno e gravata. Satanás tem medo de um crente que ora continuamente. Oh, glória a Deus! Sabe por que pessoas colocam a mão sobre pessoas endemoniadas e o demônio não sai? Porque não tem vida de oração. E sabe por que o demônio sai no nome de Jesus contra as pessoas? Porque leva uma vida contínua de oração, de humilhação, de jejum, de consagração diante de Deus. Pasmem vocês, Cornélio não conhecia o Deus de Israel, nem Jesus, mas fazia oração contínua e dava esmola. Ou seja, cuidava da sua vida em oração, se revestia a Deus em oração e ajudava os órfãos, as viúvas e os necessitados, porque essa é a verdadeira religião, diz o Senhor Jesus. Misericórdia. Aí tem crente querendo milagre. Eu pergunto, quantas vezes você ora por dia? Daniel orava 3, Davi orava 7. Meu Deus. Toda vez que se tem uma manifestação de anjos ou milagres,
Antes disso acontecer, o que procede depois, o que é antes? Precede. O que precede um milagre ou uma manifestação de anjos é a oração. E você quer milagre e não quer orar, meu irmão? Você quer milagre, quer resultado, mas não quer o sacrifício? E o sacrifício? O sacrifício, qual é o sacrifício? O sacrifício não é você pegar uma gilete amolada e ficar batendo nas tuas costas e pedindo a Deus milagre. Deus não se agrada disso. O sacrifício não é você subir uma escadaria de 500 degraus de joelho pedindo ao Senhor para acontecer. Não é o sacrifício. O sacrifício é o que Jesus falou. Se pedires em meu nome, crendo que receberá, vai acontecer. Ou seja, o sacrifício é você se humilhar diante de Deus em oração. É você orar. Orar cansa. Orar dói. Orar machuca. Em muitos casos você não precisa nem falar, basta a sua mente estar ligada em Deus orando. Aleluia. Quantas vezes eu recebi resposta de oração que foi feita dentro do metrô, o metrô lotado, um monte de gente, só a minha mente voltada para Deus. Senhor, trabalha nisso, tem misericórdia de mim, Senhor, da minha vida, da minha casa, da minha família. E quando eu chegava em casa de noite, o problema estava resolvido. Quantas vezes o Senhor mandou socorro eu orando dentro de ônibus? Quantas vezes o Senhor mandou socorro? Aí as pessoas pensam assim, os crentes são meio malucos, eles andam desligados na rua. Não é desligado, não. Eles andam na rua orando a Deus, só que a boca dele não mexe, ele está ligado com Deus. E a resposta vem por quê? Porque tem uma vida contínua de oração. É uma vida contínua de oração que te traz livramentos de mortes. É uma vida contínua de oração que Satanás chega na tua casa para tentar destruir, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando ele chega na tua casa para tentar roubar, isso eu estou falando de pessoas que vieram do outro lado, tá? Que Satanás, a própria entidade, dizia para eles, não dá para entrar naquela casa porque lá tem gente que reza de pé para trás, ou seja, tem gente de joelho orando. Orando ao Deus dos céus, e quando ora ao Deus dos céus, a glória desce, a glória inunda o lugar, a glória guarda a casa, a mão protetora de Deus está sobre a minha casa e sobre a tua casa. Não é porque a gente é bonitinho, é porque tem gente que ora dentro do teu lar. Tem gente levantando agora dessas curas aqui, porque a igreja orou. O próprio Pedro estava preso para ser morto por Herodes, e a Bíblia diz, está onde isso? Em Atos dos Apóstolos, deixa eu ver aqui, tá aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, se eu não me engano. Pedro estava preso, ia perder a cabeça. E a igreja orou por ele. E quando ele estava na prisão, o anjo entrou lá e ele não sabia se estava dormindo ou acordado. E o anjo mandou seguir ele começou a seguir o anjo e as portas iam se abrindo. Olha que coisa interessante. E as correntes e os cadeados iam sendo arrebentados. Ei, glória a Deus, é através da tua oração que as correntes que amarram a tua vida vai cair por terra. Aleluia. No nome de Jesus, cadeados que tentam atrapalhar a tua vida sentimental, você diz, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter família. É através da oração que essa maldição vai cair por terra. É através da tua oração que as correntes que Satanás tentam te enviar para tentar te destruir, elas vão cair por arabandeca, vai cair por terra hoje. É através da oração, a oração tem poder. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É através da oração que a cura vai chegar nos hospitais. É através da oração que o milagre vai acontecer. É através da oração que o anjo vai se manifestar. É através da oração que a manifestação do sobrenatural vai acontecer. Não é através do resmungo, da murmuração. É através da oração. Oração. Pedro saiu da prisão. Você já imaginou isso? Um anjo abrindo porta de ferro? É através da oração que a porta de emprego que está querendo vai abrir. É através da oração que a obra de bruxaria... Mas pastor, ofereceram um boi para me destruir, não tem problema. O nome de Jesus é poderoso. Não há quem possa resistir a esse nome. Aqui tá forte o negócio aqui, meu irmão. E é nesse nome que eu digo, Satanás, recue. Recue destes lares, recue desta família, recue desta casa. Porque nesse nome há poder. Aleluia.
Ô, glória, está sentindo a presença de Deus aí, meu irmão? Glória a Deus. Através da oração que o milagre acontece. É através da oração que o milagre acontece. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Louve! Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Ora aí, meu irmão. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no... Oh, glória! É nessa oração que eu creio. É nessa oração que eu creio, meu irmão. Vou contar aqui rapidinho. O Espírito Santo está fluindo aqui. A gente está sentindo o Espírito Santo fluir. Eu não estou com pressa para nada. Enquanto a internet estiver bem aí, a gente vai. Tem um tio na nossa família, acho que ele está acompanhando aí, tio Bia, conhecido como Mário. Deu um problema no apêndice. Ela, em vez de abrir com um buraco grande, abriu um furinho, igual uma agulhazinha, um furinho. Começou a sujar o corpo todo. Supurou o apêndice. Minha tia Silvana no hospital disse assim pra gente em casa: ore pelo seu tio, ele está muito mal. E eu me lembro como se fosse hoje. Toda a minha família, meus primos, minhas primas, por parte de mãe, meus tios, nós nos reunimos na sala. E Deus botou algo no nosso coração de orar enquanto a cirurgia estivesse acontecendo. E nós oramos, nós cantávamos, nós orávamos, nós chorávamos e pedíamos para o nosso tio não morrer. E abriram a barriga do nosso tio, sujeira para tudo quanto é lado, tudo sujo. Ficou aberto alguns dias e os médicos não fechavam, porque dizia, se fechar vai sujar de novo, e limpavam os órgãos do lado de fora. Ah, dá até vontade de chorar, né, tio Bia? E a gente chorava, meu irmão. Quando acabou a cirurgia, cada um caiu cansado para um lado, para o outro, no chão do sofá, quase todo mundo chorando, foram uns dormir. E tá o tio Bia aí, totalmente restaurado, glorificando o nome do Senhor. Minha tia Silvana está acompanhando essa live. Toda a família estava em oração. Eu termino aqui dizendo: orai sem cessar. Orai sem cessar. Teu milagre vai acontecer. Aleluia. Através da tua oração a Deus. E a terceira coisa, não menos importante do que as outras duas, para terminar aqui, que já tem bastante tempo de mensagem, né? Terceira coisa que eu quero dizer aqui, ó. São 9 horas já? 1h30 de culto, então tá bom. Ó. Segunda coisa foi, para receber a bênção precisa estar em oração. Primeiro tópico foi, somente Deus pode adorar e somente a Ele prestarás culto. Segundo foi, para receber a bênção precisa de oração. E para terminar, no versículo 34 ao 36, por que eu expliquei no início a questão do judaísmo com os gentios? Olha o que está escrito no versículo 34 e versículo 36. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Amém, tio Bia? Contei teu testemunho. Deve estar chorando, que é emotivo a pampa. Deve estar se acabando de tanto chorar, mas Deus tem uma obra na tua vida e vai realizar essa obra. Aqui, olha. Pedro declara, versículo 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Lembra no início que eu falei que Deus deu uma visão para Pedro, que ele purificou? Era justamente para Pedro poder ir até a casa de Cornélio, porque judeu não se misturava com gentil. Então Deus falou para Pedro, olha, eu vou te levar lá e vou mostrar para você que eu também amo eles. Que maravilhas.
Pedro diz: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Tem um monte de gente aí com complexo de inferioridade. Diz assim, no complexo de inferioridade: meu nariz é chato, minha orelha é grande, eu sou gordo, eu sou negro, eu sou gordo demais, eu sou baixo demais, eu sou alto demais, eu sou branco, eu sou azul, eu sou amarelo, eu sou rico, eu sou pobre, eu tenho problema de vista, eu não tenho problema de vista, eu tenho pé grande, eu não tenho, eu não moro, eu sou... Não interessa, Deus não faz acepção de pessoas. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por todos os seres humanos, com quem tem dente, com desdentado, pelo cego, pelo coxo, pelo manco. Os homens, quando vê alguém fedendo, alguém sujo, ou alguém que não tem posses, que não tem condições financeiramente, vira de costa e passa de lado, mas Deus não. Deus manda dizer: eu amo todos igualmente, eu me sinto amado por Deus. Deus está dizendo para você: você precisa se sentir amado, você precisa sentir o meu toque, abrir o coração, porque eu não faço acepção de pessoas. Os homens fazem, Deus não. Glória a Deus. Verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos de forma igual, igualitária. O rico está mais perto de Deus, é aí que você se engana. Os mais sábios estão mais perto de Deus, é aí que você se engana. Quem tem muita inteligência e muita sabedoria precisa também se humilhar diante de Deus. E precisa reconhecer que Deus é Deus. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Não se deixe levar pelo valor que você tem na sua conta. Você precisa de Deus. Não se deixe levar que você tem conhecimento na área filosófica. Não se deixe levar que você tem conhecimento na área do português, da matemática, do inglês, na sociologia, no direito, se você é bacharel, se você estudou, se você fez pós-graduação. Não interessa para Deus. Você precisa reconhecer que Deus é Deus na tua vida e só por intermédio de Jesus que você obtém a salvação. E você que é pobre, a mesma coisa. Para de ficar com esse negócio de ficar se coitadinho. Eu sou coitadinho, ninguém olha pra mim, ninguém cuida de mim. O Deus, Criador dos céus e da terra, enviou o seu Filho para morrer por você, porque Ele não faz acepção de pessoas. Que amor é esse, né, pastor Andréia? Como a senhora botou aí? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. É o teu amor. Que amor é esse? É o amor de Deus por você. Eu encerro aqui esta mensagem dizendo para você: Jesus te ama e eu também. Quer aceitar Jesus? Quer retornar para Jesus? Quer reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Bota para carregar aí, varão, você vai desligar aí. É momento de você levantar suas mãos assim, ó, e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito, te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu abro mão e deixo de servir agora a todos os outros deuses. Eu renuncio todos os velhos pactos e antigas alianças. Olha que coisa profunda. Eu anulo tudo que foi feito no passado e reconheço que Tu és, a partir de hoje, meu único e exclusivo Deus, e só a Ti eu prestarei culto, porque entendo que Tu me amas, dependo de Ti, vou orar e que o Senhor não faz acepção de pessoas. Entrego a minha vida totalmente a Ti, Senhor. Minha vida espiritual, minha vida sentimental, minha vida financeira, minha vida familiar, a Ti eu entrego em Tuas mãos e digo: cuida, porque o Senhor cuida. E assim você passa a ser
uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo cântico vai sair da sua boca. Amém? Amém. Essa palavra que eu deixo para você, Glória a Deus. que você venha se sentir protegido, abençoado, que você a partir de hoje venha